Graça e paz, bom dia. Quero deixar aqui uma reflexão em cima do Evangelho de Marcos, capítulo 6. E quero trazer uma breve narrativa para depois ler um ou dois versículos só. Jesus, ele sai de uma sinagoga onde traz a compreensão de que ele era o Messias, ele é ignorado pelos da sua região. Ele constitui os seus 12 e envia de 2 em 2 para operar maravilhas e milagres. Neste interim, João Batista está preso, a filha de Herodias pede a cabeça de João Batista no prato e o rei Herodes permite isto. E posteriormente a Bíblia diz que os discípulos chegam, Jesus assenta com os discípulos aqui, vê o cansaço do dia, sai para um local deserto para se refugiar, para descansar, para encontrar alento. E quando ele sai, pensando que poderia então descansar com os seus 12, de repente chega multidões de pessoas ali e quebra o descanso. E a palavra de Deus diz que os que chegaram estavam chegando como ovelhas que não tinham pastor. O que Jesus faz? Jesus senta no ponto mais alto do cume, ou da serra, ou da montanha, do monte onde ele estava, e põe os demais abaixo. No Evangelho aqui de Marcos dá a noção de que ele senta pessoas de 100 em 100, depois de 50 em 50, faz um apanhado ali do que tinha para o povo comer e encontra ali 5 pães, 2 peixinhos, 5 pães e 2 peixinhos, e ora, agradece a Deus, dá para os 12 distribuir entre a multidão. Toda a multidão come pão, come peixe, sobeja 12 cestos, ou seja, de tudo que eles comeram ainda sobra 12 cestos, que estava sobrando mesmo. Jesus manda colher aquilo e guardar. E o mais interessante é que nesse contexto aqui, Jesus ele já vem numa saga totalmente extenuante. Ele está saindo da sua cidade porque os fariseus e os próprios da sua família, quando o vê ensinando na sinagoga, não o compreende. Ele distribui os 12 discípulos para saírem de 2 em 2. Chega neste momento, ele quer ter um tempo a sós com seus discípulos, talvez como uma forma de poder descansar mesmo e ouvir mais informações do que tinha acontecido. E de repente chega o povo. E quando o povo chega, ele não foge do povo, ele encara o povo, porque ele compreende que esse povo estava carente da palavra de Deus, carente de ouvir aquilo que de fato alimentava a alma. E a última carência que tinha aqui era a carência de pão mesmo. Só que Jesus passa o dia ensinando este povo. E à medida que vai ensinando o povo, o dia vai se passando, de repente, uma preocupação de Jesus é que aquele povo estava faminto, tinha que alimentá-los de pão. Não tendo pão para alimentá-los, este povo poderia perecer pelo caminho. E aqui ele traz este milagre. No Evangelho de João, esta mesma narrativa mostra como sendo o 4º milagre de Jesus. E o mais interessante, irmãos, para alguém que já vem de uma saga, saindo de uma cidade para outra, mandando os 12 discípulos, sabendo que João tinha sido morto, degolado, chegando os discípulos do tempo que eles passaram ali operando maravilhas, saindo recluso para o monte para tentar estar a sós com seus discípulos, cansados. Tudo que alguém poderia pensar numa possibilidade dessa nos nossos dias era que nada mais justo do que a dignidade de um descanso. Mas a Bíblia diz que Jesus passa o dia todo ensinando aquele povo
depois multiplica os pães, e posterior a isto, no versículo 45 ainda, do mesmo capítulo 6, logo a seguir compeliu Jesus os seus discípulos a embarcar e a passar adiante do outro lado, a Betsaida, onde ele despedia a multidão. Tendo despedido a multidão, subiu para orar. E a Bíblia diz que quando ele sobe para o monte para orar, no versículo 47, ao cair da tarde. Então, quando se fala ao cair da tarde, estava findando ali o dia, estava chegando à 6ª hora, ou às 6 horas, ou à 12ª hora, dependendo. Marcos aqui ele vai trabalhar com o horário de Roma, então às 6 horas da tarde. Ele passa um dia totalmente cansado, um dia totalmente extenuante, um dia totalmente sobrecarregado, ensino, multiplicação de pães, depois orar por cada um daqueles que estavam ali, a ministrar bênção, ministrar cura, falar do Evangelho da Paz. Tudo isso já remontava aí um aspecto bem intenso do ministério de Jesus. Mas o mais intrigante é que Jesus agora ele precisa de descansar. Agora sabe o que ele faz para descansar? Ele pega os seus 12, põe dentro de um barco, manda eles saírem rumo a Betsaida e ele sobe para o monte para orar. Ele quer descansar e ele compreende que aqui descansar seria falar com Deus. E os discípulos, vendo aqui a dificuldade mesmo, porque o vento neste período, ele está soprando da terra para o mar, então é quase que impossível o barco ficar no mesmo local. Então o vento soprava no mar, o barco ia mais para dentro do mar, muito mais. Os discípulos estavam com dificuldade ali, remando o contrário, para tentar manter ainda próximo da margem do mar. E a Bíblia diz que Jesus sobe para orar e ele está querendo descansar com isto. Agora, sabe como se dá esta condição do descanso de Jesus? A Bíblia diz que por volta da 4ª vigília da noite, que era próximo das 3 às 6 da manhã, é que Jesus volta para encontrar com os discípulos e vem, quando chega ali, vê o barco que está próximo de 1.000 metros de distância, ele sai andando sobre as águas para encontrar com os discípulos. Mas até aqui, antes disto, ele começa a orar 6 horas, então ele ora das 6 às 7, 7 às 8, das 8 às 9, das 9 às 10, 10 às 11, 11 às 12, depois 1, 2, 3 horas da manhã. Jesus sobe ao monte para orar, ele queria descansar, estar a sós para descansar, e este tempo do descanso de Jesus foi 9 horas de oração na presença de Deus. E ele só volta porque ele compreende que tinha que assistir os discípulos ainda, que estava tentando remar contrário para não deixar o barco ficar muito longe. E daí a Bíblia está falando aqui que na 4ª vigília da manhã, então é das 3 às 6, Jesus vem andando sobre o mar para ter com eles, mas deixa compreender também que eles estavam ali a uma distância, traduzido mais próximo mesmo, 1.000 quilômetros, 1.200 metros, um pouco mais de 1 quilômetro, 1.000 quilômetros ou 1.200 metros, um pouco mais de 1 quilômetro. E Jesus vem andando sobre o mar ainda para encontrar com seus discípulos, para entrar no barco, acalmar a tempestade, ter aquele confronto com Pedro por saber se de fato o que estava acontecendo ali era uma manifestação de um fantasma ou se era o próprio Filho de Deus. Com isto, a minha pergunta para vocês neste dia: vocês oram? E se ora? A sua oração ela é quantitativa ou qualitativa? Tem quantidade ou tem qualidade? Porque parece-me que a gente convencionou também trazer esta história para a igreja. A gente trabalha com qualidade ou a gente trabalha com quantidade?
Se trabalha com qualidade, então a quantidade é pouca. Se trabalha com quantidade, então a qualidade é pouca. Mas Jesus, ele passa um período de 9 horas na presença do Senhor, e a última coisa que ele está preocupado aqui é com o tempo. Porque na presença do Senhor o tempo já não é o nosso, é o de Deus. No hebraico isso é Zeman, no grego isso é Kairos, é o tempo propício. As nossas orações hoje são orações que eu diria a maioria delas pré-fabricada, e poucos de nós somos os que temos capacidade para estarmos aí 1 hora de joelho, 2 horas, na presença do Senhor. A história diz que John Wesley, ele acordava por volta de 4 horas da manhã e ele orava das 4 às 7 horas da manhã para então começar o dia. Orava 3 horas. Martinho Lutero, a Reforma Protestante, ele chega a afirmar que ele tinha tantas coisas para fazer, mas tantas coisas, que ele tinha que passar algumas horas em orações para ser capaz de realizar aquilo que ele precisava realizar como sendo a proposta da Reforma Protestante. E aí, quando a gente trabalha esse conceito de oração, adoração, estar na presença do Senhor, a nossa oração tem qualidade, tem quantidade, fica alguma coisa meio que ainda complexo, porque Jesus, ele sai para descansar no monte e ele ora 9 horas. John Wesley, ele acorda 4 da manhã, ora até às 7 para começar a fazer alguma coisa. Martinho Lutero, ele percebe que para começar a fazer alguma coisa, ele tinha que passar algumas horas em oração para ser capaz de fazê-las. E hoje a gente tem uma oração muito rápida e geralmente a nossa oração ela começa com algo já dogmatizado e termina com algo dogmatizado e quebra aquele conceito da qualidade, do tempo, do estar na presença de Deus. Quando se entra na presença de Deus, o tempo já não é nosso, o tempo é de Deus. E fica esta questãozinha mesmo que muito me intriga, porque se a igreja tem de caminhar de joelhos, eu penso que a igreja hoje ela não está caminhando, porque poucos são os que dobram os joelhos, e aqueles que dobram o joelho, eles o fazem por um curto espaço de tempo, porque a lida diária, para as mulheres a lida doméstica é intensa, para os homens a lida diária é intensa, então tem que cumprir uma carga horária, parece muito grande. E alguém, certa feita, definiu o nosso tempo de 24 horas em 3 períodos de 8. Então, você dorme 8 horas, você trabalha 8 horas e você adora 8 horas, né? E os que acham que qualidade e quantidade são relevantes, Jesus ele mostra que qualidade com quantidade, porque ele consegue orar este período aí de 9 horas com muita naturalidade, porque na presença do Senhor ele estava desenfadando a sua alma, ele estava quebrando todo tipo de cansaço físico, e ele estava mesmo na presença do Senhor contemplando a glória de Deus, para quebrar também o que nós chamamos de ativismo. Ele não quer ser um ativista, ele quer ser um militante no reino, ele quer ser um adorador. E ele nos convida justamente para isso, para sermos pessoas que entrem na presença do Senhor depois de um dia extenuante, cansado, ou cansaço, ou cheio, ou repleto, e que entrem na presença do Senhor para estar no tempo do Senhor. E se estando no tempo do Senhor, compreende-se que o tempo é dele, então a gente não está muito preocupado em parar. Neste contexto aqui, eu quero deixar para vocês essa proposta. Tudo quanto Jesus faz, ele faz com fim pedagógico. Quando ele expulsa um demônio, tem um fim pedagógico. Quando ele cura um enfermo, tem um fim pedagógico. Quando ele chama o fariseu de fariseu, tem um fim pedagógico. E quando ele ora, tem um fim pedagógico também. Necessariamente, ele está mostrando como ora, qualidade ou quantidade. Ele não está preocupado com isso, ele está preocupado em estar na presença de Deus.
E se estando na presença de Deus requer quantidade, Ele vai mostrar quantidade. Com qualidade, Ele vai mostrar qualidade também. E Ele só foi capaz de cumprir o seu ministério terreno de 3 anos, porque o tempo todo Jesus estava na presença de Deus orando. Para você só vai ser capaz de realizar aquilo que tem para realizar, de conquistar aquilo que precisa ser conquistado, se de fato você tiver um tempo relevante de oração e adoração na presença do Senhor. Não é aquele tempo que você propôs, mas é aquele tempo que é proposto pelo próprio Deus. Se dá o passo inicial de começar a orar, de dobrar os seus joelhos, ou como você se sentir bem mesmo, e deixa o Senhor dar o segundo passo, que é pôr você de pé para a sua lida diária, para aquilo que você tem que fazer. Então, assim, você entra na presença de Deus e você esquece que existe qualquer outra possibilidade, até que Ele te desperte para você voltar para esta outra possibilidade. E o despertar aqui de Jesus para voltar para outra realidade não era nem para fazer alguma coisa do ponto de vista curricular do dia a dia, mas era para vir assistir os discípulos que estavam remando contra a maré. Ainda Ele vem, quando Ele termina de orar, Ele vem para socorrer os discípulos que estavam em aflição. Então eu quero deixar esta palavra para você meditar neste dia e compreenda. O reino de Deus tem que ser alcançado. E ele se alcança de muitas formas, e uma delas, eu diria principal, é quando você dobra os seus joelhos mesmo e começa a entregar aquilo que você tem e aquilo que você é na presença dele, sabendo que o mais ele pode fazer por você. Que Deus te abençoe ricamente e mais uma vez quero deixar aí um beijo no seu coração. Fiquem na paz.